Olá, gente, boa noite. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos, vão chegando aí. Oi, pessoal, vão chegando. Iniciando a transmissão. Mas não tá indo. Oi, Gabi, tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Vamos começar agora. Tô aqui também. Pessoal, boa noite pra vocês. Gabi, boa noite. Hoje em especial, a gente vai fazer a transmissão usando os dois canais, o Instagram e o YouTube. Eu tô aqui testando porque no Instagram tá iniciando a transmissão, mas o negócio não começa, sabe, Gabi? Por que será, Gabi, que o troço não vai? Era pra ter começado. Tá numa coisa aqui difícil, hein, pra começar. Mas eu vou deixar aqui. Uma hora vai, né? Espero eu. Vamos lá. Boa noite, Gabi. Então, gente, olha bem. Eu queria muito que transmitisse pelo YouTube, mas tá dizendo que... Gabi, não sei se vai transmitir. Depois a gente vai saber. Porque não tá indo, sabe? Mas eu vou dar início aqui. Não tem problema não. Depois a gente vai entender o que aconteceu. Ele está dizendo que está iniciando, mas você não tem acesso a este recurso. Como assim? Bom, vamos lá. Começando, gente. Boa noite, vamos começar. Sejam bem-vindos. Hoje é o nosso quarto episódio do programa 3C. Para quem não conhece, o programa 3C significa comunicação consciente competente. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre algum aspecto da nossa comunicação, né? E aí, claro, para quem me conhece, ótimo, mas para quem não me conhece, eu sou Tatiane Gastão, mais conhecida como Tati Gastão, sou fonoaudióloga, coach em comunicação e ajudo as pessoas a dominar sua fala, comunicação, potencializando sua carreira. E este espaço é exatamente para que eu possa te ensinar, trazer informações que ajudem você a ter uma fala mais assertiva, com técnicas, com estratégias que possam ajudar você na sua comunicação de uma maneira geral, ok? E o episódio de hoje vai falar sobre como você pode garantir clareza na sua fala. Me diz aí, você tem alguma dificuldade em relação à clareza da fala? O que será que significa clareza na sua fala? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu paro e te pergunto, você conhece pessoas que porventura, eu tenho um amigo, eu tenho um familiar, tenho um primo, a minha mãe, você conhece alguém que não tem uma fala clara? Se você conhece, agora é a hora de você avisar para essa pessoa participar da live. Por quê? Ela vai ganhar muito com isso, tá? Então, se você conhece alguém, chama para participar da live ou avisa a pessoa que ela pode depois assistir na hora que ela puder, tá legal? Mas vamos realmente falar sobre essa clareza, porque muita gente confunde um pouco o que significa ter clareza. E como garantir essa clareza. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá bom? Ok? Vamos lá. Sejam bem-vindos, tá, gente? Oi, oi, oi. Então, é o seguinte. Primeiro, vamos esclarecer o que é ter clareza
na fala. Eu acho que esse é o primeiro ponto e é o mais importante para que vocês entendam o resto. O que é ter clareza na fala? Ter clareza na fala não é apenas... Muita gente acha que clareza na fala, a minha fala é clara, eu não tenho problema nenhum para falar. Peraí, vamos conversar melhor sobre isso. 3 aspectos importantes, 3 elementos importantes a gente vai conversar agora. Primeiro, que a pessoa pode não ter a clareza na fala, porque ela pode ter um problema orgânico, uma limitação no frênulo lingual. O que é isso, Tati? É isso aqui, ó. O que segura a língua na parte do assoalho da boca. Isso é o frênulo lingual. Então, às vezes, a pessoa pode ter um problema de falta de clareza, porque ela tem uma limitação orgânica. Ela tem um frênulo curto e, por isso, ela precisa resolver primeiro este problema. Esse é um aspecto. Segundo, a pessoa pode ter uma velocidade de fala acelerada. Ela pode falar muito rápido. Se ela é uma pessoa que fala muito rápido, provavelmente ela tem uma imprecisão articulatória. E se ela tem uma imprecisão, ela vai ter menos clareza na sua fala. Segundo aspecto. Terceiro, né? É quando, assim, você pode não ter problema de freno, você pode não ter problema nenhum articulatório, motor, mas você pode ser uma pessoa prolixa. Uma pessoa que não tem uma organização de raciocínio que ajude as pessoas a entender. Então aí a falta de clareza não estará relacionada a algo motor, pode estar relacionada a uma característica sua, ou porque às vezes você não está dominando tanto aquele assunto, então sabe aquela coisa quando você não sabe muito, que você dá uma volta ao planeta para explicar? Mais ou menos isso. Então, às vezes, pela falta de clareza sobre o assunto, ou às vezes a pessoa até tem clareza, mas ela não organiza bem esse raciocínio. E isso também impacta na clareza, certo? Então, na verdade, quando a gente fala de ter clareza, garantir uma clareza, a gente precisa, nesse momento, pensar nesses 3 aspectos. Ok, gente? Tá claro? E aí, eu digo a vocês que é algo muito comum. Eu vejo as pessoas falarem assim, Tati, realmente eu tenho uma dificuldade para falar, é porque eu tenho uma língua presa. As pessoas falam muito isso, eu tenho uma língua presa. Gente, o que é língua presa? Língua presa é exatamente a pessoa que tem um problema no frênulo. A língua realmente está presa. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela não consegue trazer a língua nem aqui no céu da boca. Em vez de ela fazer isso, a língua dela fica aqui, ó. Não sobe. E se não sobe, alguns pontos articulatórios, nossa, a pessoa sofre para falar. Qualquer palavra com r, l, que você tem que subir a língua para a pessoa, fica super difícil. Então, as pessoas confundem muito que a língua presa é o problema. Eu não falo direito porque eu tenho língua presa. Você sabe que na maioria das vezes o problema não está na língua presa? Na maioria das vezes, o problema exatamente não está na língua presa. A primeira coisa que eu faço é falar para a pessoa abrir a boca e colocar a língua para cima. Quando ela faz isso, em geral, a língua vai. Ela pode ter problema de tonicidade, mas não de língua presa. Ficou claro? Então, qual é a diferença entre uma língua presa e a clareza para falar? É que a língua presa é um dos aspectos que pode fazer você não ter clareza, mas definitivamente não é o único. Você pode não ter clareza na sua fala, não garantir isso no seu discurso, simplesmente porque você fala rápido, ou tem uma imprecisão articulatória, ou tem uma diminuição de tonicidade de língua, de lábio, de bochecha, por ser um respirador bucal, sei lá. Ou você não organiza bem seu pensamento, suas ideias, e você não dá clareza às pessoas para que elas possam te entender. Não pelo problema de ponto articulatório, mas pela maneira como você organiza suas ideias. Ficou claro? Tá certo assim? Pois é, então, assim a gente já começa bem, porque é interessante quando cada vez mais eu vejo o quanto que isso impacta na vida das pessoas, principalmente em nível profissional. Então, muitas pessoas que me procuram falam exatamente esta frase, minha fala não é clara. E por isso que eu quis trazer esse
título, né? Esse nome, esse tema para vocês. Porque é comum eu ouvir isso. Ah, Tati, a minha fala não é clara. Então eu tô aqui exatamente para esclarecer o que significa uma fala clara. Certo? Vou seguindo aqui meu roteiro para exatamente não deixar vocês na mão. E aí, vamos lá. E por que vale a pena? Por que vale a pena vocês saberem disso e ter uma fala clara? Por que vale a pena? Porque, é claro, se eu tenho uma fala clara, eu mais facilmente chamo a atenção das pessoas para mim. Se você tem uma fala clara, mais facilmente as pessoas irão prestar atenção em você. Então, primeira coisa é isso. Por que é importante? Eu é que te pergunto, você quer que as pessoas te entendam? Você quer que a sua ideia seja passada e que as pessoas realmente entendam o que você está falando? Você quer chamar a atenção das pessoas para o que você tem a dizer? Então, você precisa ter uma fala clara. E aí, o que acontece muitas vezes? Que também é uma frase que eu ouço muito. Ah, Tati, mas do jeito que tá bom. Porque eu não tenho tempo. Ou eu não tenho agora condição financeira para fazer isso. Ouço muito isso. E aí, sabe o que acontece quando a pessoa não investe em si nesse aspecto, porque acha que do jeito que tá bom? Quando ela menos acha que vai precisar, ela precisa. Porque recebeu um convite para dar uma aula, porque vai apresentar alguma coisa, porque vai para uma entrevista de emprego e aí se vê encurralada. Ah, e agora? Como é que eu faço? Então, não espera você estar nos 45 do segundo tempo para melhorar isso. Porque a notícia boa que eu tenho para te dar nesse aspecto é que é um trabalho de excelente resultado. Mesmo que você tenha um problema de frênulo, o que você vai fazer? Você vai procurar um otorrinolaringologista, em geral é esse o especialista que vai fazer o diagnóstico, né, ver como é que está o seu frênulo e resolver o problema. E se você resolver, se o problema for esse, você vai resolver lá, acabou. Pode ser que ainda assim, nesta situação, você depois vá para uma fono. Porque às vezes você ficou tanto tempo com essa dificuldade que você, na hora que solta, você fica sentindo que a língua tá meio solta na boca. E aí você precisa de um trabalho com a fonoaudióloga para melhorar o tônus, para que você melhore a tua percepção e faça alguns ajustes para que a sua articulação fique legal, tá? Então, ok. Então, a notícia boa é que a maneira de trabalhar isso é uma maneira assertiva, no sentido de que tem resultado e o resultado não demora a vir. Agora, não dá para fazer milagre de você querer procurar hoje a fono para ter o resultado amanhã. Você até tem bons resultados imediatamente depois do exercício, mas se você está buscando isso porque vai fazer uma apresentação, porque vai passar por uma situação que é importante para você, eu aconselho a que você procure antes, que você realmente invista sim seu tempo, sua grana, se organize para que você possa fazer esse trabalho, para que você possa seguir um passo a passo, melhorar essa articulação, se o problema for articulatório, resolver essa questão, se você é prolixo de organização de ideias, seja o que for. Mas vale, e a notícia boa é que você vai ter bons resultados e não vai demorar muito para ter bons resultados. E agora eu te dou um exemplo. Eu tive um cliente, o ano passado, que ele me procurou e ele é um vendedor, um cara que é um empresário, ele sabe vender muito bem. Mas aí, de repente, ele se viu numa situação onde ele foi convidado a apresentar sobre a empresa dele num lugar onde várias outras empresas apresentam o seu serviço. E aí ele falou, gente, e agora? Aí a sobrinha dele, que é jornalista, conhece bem o trabalho da fonoaudiologia, falou, olha, tio, procura uma fono, porque eu acho que é o caminho para você poder ir para essa apresentação bem. E aí ele procurou com um certo tempo, ele procurou um mês, um pouco mais de um mês, né, para fazer esse trabalho. E você veja, nesse tempo ele já teve resultado. Eu vi a apresentação, eu pude inclusive participar para poder assistir, foi online, e ele estava muito mais tranquilo, com uma articulação muito mais precisa. Então, gente, faz toda a diferença você realmente gastar o seu tempo, investir nisso, porque você não vai gastar também tanto tempo assim e você vai ver resultado sim. Então, o principal benefício é esse. E eu te digo que uma grande vantagem quando você
melhora, quando você tem clareza na sua fala, é porque isso gera credibilidade. E isso é algo que a gente quer muito, não é? Dar credibilidade sobre o que a gente fala. Eu tô aqui com vocês. Eu desejo muito que vocês acreditem no que eu falo. Se eu vou falar sobre algo e falo de uma maneira embolada que você quase não entende, você já vai me olhar torta ou torto. Então é claro que é importante eu falar de maneira clara, precisa. Isso ajuda a gerar credibilidade. Então, uma das maiores vantagens, ao meu ver, é que gera credibilidade quando você tem essa articulação, essa maneira de falar com precisão. Ok? E é claro, pensando na sua carreira, pensando na sua profissão, pensando nas diversas situações que você precisa se colocar, se expor, poxa, com um trabalho simples, mas ajustado, você melhora isso. Tá bom, gente? Então, falamos então aqui de ao meu ver, uma das principais vantagens, como eu disse a você. E aí eu digo assim que algumas vezes eu vejo das pessoas quando me procuram dizerem que por que elas procrastinaram e demoraram tanto a procurar. E é interessante a gente comentar sobre isso. Às vezes a pessoa demora a procurar e eu já tive duas respostas que eu acho que são interessantes de trazer para vocês, né? Quer dizer, por que as pessoas vão dizer, mas por que eu vou procurar? Para que eu preciso fazer isso, né? Então, e por isso a pessoa realmente demora para começar. Às vezes ela demora para começar porque ela não acredita muito no trabalho. É exatamente isso que eu tô dizendo. Fala assim, mas gente, será que isso resolve? Aqueles exercícios enlouquecidos, lá, plá, patacá, lá. Enfim, um bando de som que essa galera fica fazendo. Será que isso vai resolver? Então, às vezes a pessoa nem acredita muito que aquilo de verdade pode ajudar em alguma coisa. Esse é um ponto. Isso acontece muito, tá? Mas às vezes a pessoa acredita. Às vezes a pessoa acredita, mas ela não tem a real noção do quanto mais tempo ela demora para começar, aquilo pode impactar na vida profissional, na carreira dela e até na vida pessoal. Então, quando ela começa, ela se dá conta, mas antes ela fica, porque afinal de contas, ela está sendo entendida. Afinal de contas, ela não tá péssima. Então isso ajuda a pessoa a procrastinar. Por isso que eu tô te dizendo que acontece, ou não acredita, ou acha até que precisa, mas vai levando na barriga. Então cuidado com isso. Tá legal? Combinado? E aí vocês podem me perguntar, então tá, Tati, eu entendi, já sei que eu tenho 3 elementos. Esses 3 elementos, é importante que você tenha bem claro eles na cabeça, quer dizer, pode ser um problema de freno, pode ser velocidade versus uma articulação imprecisa, como pode ser uma questão de organização de raciocínio, ótimo. Então tá, beleza, Tati, como eu faço agora para ter clareza? Primeira coisa, eu vou te dizer o que você não faz. O que você não deve fazer, que muitas pessoas fazem e perdem tempo. É quando você vai lá no Google, no nosso querido amigo maravilhoso Google, que é ótimo mesmo, mas se lá você encontra uma gama de exercícios aleatórios que são bons, mas são aleatórios. Eles não te dão um passo a passo, eles não te dão uma linha onde você começa com exercícios mais fáceis e depois você vai aos poucos, passo a passo, melhorando. Cuidado! Um exercício aleatório pode estar num nível de dificuldade que você de cara já desiste, fala, nossa, que coisa difícil. Ou você faz um exercício e ele não te traz resultado, porque a tua dificuldade não é verdadeiramente aquela. Então, os exercícios que você vê ali no Google, que tem exercícios para aquecimento vocal, para soltar articulação temporomandibular, você encontra exercícios, mas eles são aleatórios e não necessariamente eles vão atender a sua necessidade. É isso, acho que vale a pena esse lembrete para você, tá? E aí, por onde que você começa? Então tá, Tati, beleza, eu começo por onde? O que eu faço primeiro? Poxa, acabei de falar para você que você tem 3 elementos que você precisa pensar neles, quando a gente fala de clareza. Então, primeira coisa é você saber aonde está o seu problema. Me diga aí, aonde está o seu problema? Tá, eu acho, coloca a língua para cima. Se a língua não tá encostando no céu da boca, pode ser que você tenha um freno no curto. Se você acha, não, Tati, mas eu falo rápido, e por falar rápido, falo embolado e as pessoas não me entendem. Então, o problema não está no freno, né? O problema está na velocidade da sua fala. Ou você vai falar, não, Tati,
Minha articulação é boa, eu não falo rápido, não tenho problema de frênula, mas mesmo assim eu não sou claro. E eu acho que é porque eu falo demais, sou prolixo, demoro a falar, dou uma volta, floreio pra caramba, e as pessoas acabam perdendo o interesse em me ouvir. Então, o primeiro ponto para começar é você fazer essa autoavaliação e ali saber, tem uma coisa aí que precisa ser trabalhada ou tem mais de uma? Pode acontecer. Pode acontecer você falar, Tati, na verdade, eu acho que eu sou prolixo, mas eu também falo rápido. Eu tô dando esse exemplo porque eu tenho um cliente que é assim. Ele era prolixo e falava rápido, né? Então, quando ele veio com essas duas questões para serem trabalhadas. E a gente teve que trabalhar as duas em paralelo. Tanto em relação a ele ser prolixo, como em relação a ele ter mais precisão articulatória e poder diminuir a velocidade de fala. Certo? Ok? Então tá bom. E agora eu vou dar exemplos para vocês. Eu acho legal que eu traga aqui para vocês, então, como fazer com alguns exemplos bem práticos. Então tá. Se você aí fez a autoavaliação e se o seu problema está na velocidade da sua fala, porque você acha que você fala rápido e impreciso, né? Se o problema tá aí, um exercício excelente de base é trabalhar a precisão das vogais. Então eu faço isso aqui, ó. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. Eu não estou fazendo exagerado, vou fazer errado. A, O, U, E, I. Não, ninguém fala desse jeito, mas A, O, U, E, I. Olha o desenho do meu lábio quando eu falo as vogais. Então, se você trabalha as vogais, é o primeiro ponto para você começar a melhorar a sua precisão articulatória. Então começa pelas vogais, tá legal? Então, as vogais, desse jeito que eu falei. Tati, por que não é A, E, I, O, U? Você pode me perguntar isso, né? Por que não é A, E, I, O, U? Não é A, E, I, O, U, porque a forma bucal A, E, I, O, U é desordenada. Quando eu faço A, O, U, E, I, fica muito mais harmônico o movimento labial. E por isso vale a pena você começar fazendo dessa forma. A, O, U, E, I. Quantas vezes eu faço isso, Tati? Isso é um bom exercício de precisão que você, se fizer 3 a 4 séries de 5, então faz 5, bebe uma água, faz mais 5, bebe uma água. 3 a 4 séries você já vai sentir uma diferença, tá bom? Então isso é um bom exercício, por exemplo, para você fazer caso você perceba que, poxa, minha velocidade é rápida, tem uma imprecisão, começa pelas vogais, combinado? Tá, mas você pode me dizer que o seu problema não está aí. Você pode falar assim, Tati, o meu problema é porque eu sou prolixo, falo demais, dou uma volta lá no planeta, demoro, sabe, a falar o que eu tenho. As pessoas ficam desinteressadas até, né? Então tá. Se o seu problema tá aí, você tem que se tornar uma pessoa sucinta e específica. Isso requer treino. E para esse treino, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro exercício você vai fazer isso aqui. Você vai pensar assim, você tem um conteúdo que você quer falar. Você quer falar sobre algum assunto. Então você vai pensar assim, então tá. O que de mais importante eu preciso falar? O que mais importante eu tenho a dizer é que eu quero que o outro saiba, que é importante para ele. E isto você tem que conseguir falar em uma frase. O que de mais importante eu quero que fique aqui hoje? Por exemplo, eu posso te dizer isso. Vou dar o meu exemplo. O que eu gostaria que ficasse de mais importante para você aqui hoje? O que eu gostaria que ficasse de mais importante é que você saiba que você, para garantir uma clareza na fala, você precisa saber que existem 3 elementos bem distintos que podem impactar nessa clareza. E sabendo desses 3 elementos distintos, você vai dar conta de, entendendo onde está o problema, resolver. É isso. Tá vendo? Eu disse isso, eu não dei uma volta e comecei a florear, não. É isso, o resto é enxerto, o resto são explicações, que são exemplos, são exercícios que podem te ajudar. Mas eu tinha claro o meu objetivo aqui. E eu tinha que poder dizer ele como eu disse aqui. E você,
como treino, você pode pegar uma leitura. Eu sempre digo que é legal começar ou por uma coisa que você gostaria de falar, ou você pegar um parágrafo, ler um parágrafo e falar assim, então tá, desse parágrafo eu tenho que resumir ele em uma frase. O que de mais importante eu li aqui? Pá! Esse é um exercício. Passa a fazer isso caso você tenha feito na sua autoavaliação e percebido que o seu problema pode estar aí. Certo? Então, eu queria muito trazer aqui para vocês esse como. Eu acho que esses dois caminhos aqui ajudam você a começar a saber por onde você deve, por onde você pode caminhar. Certo? Oi, gente! Oi, tudo bom? Oi, Rita! Oi, Estela, Andrea. Gente, eu tenho um exemplo, vocês que estão aí comigo, boa noite. Eu tenho um exemplo para trazer que eu acho que é bem pertinente aqui para nós. Eu tive um cliente também do ano passado. Tô lembrando do ano passado, porque ficar lembrando dos outros anos eu vou esquecendo, né, gente? Tô ficando velha, eu esqueço mesmo. Mas eu tive um cliente no ano passado, um outro, que foi muito legal o que aconteceu com ele. Uma pessoa que é um engenheiro, e com a crise, antes da pandemia, ele perdeu o emprego e aí ele já estava trabalhando, mas trabalhando em algo que não era a área dele. Ele estava como técnico e não como engenheiro. E aí, claro, ele foi segurando a onda dele com aquilo, porque era o que era possível, ele tem família para sustentar e tinha que ser isso, ponto, ok. Até que ele começou a ficar insatisfeito com isso e começou a colocar currículos de novo para tentar entrevistas e voltar para a área dele, que era o que ele queria como engenheiro. E ele começou a fazer isso, sendo que ele não estava muito acostumado mais, né, com o tempo de carreira dele, de fazer entrevistas. Até porque onde ele trabalhava antes, como engenheiro, ele falava, mas as pessoas ali já conheciam ele, o jeito que ele falava não incomodava, porque ele sempre falou muito, muito rápido. Ou ele falava rápido, ou ele tinha uma disfluência. Não chegava a ser uma gagueira, mas ele dava umas travadinhas. Então tá. Mas aquilo não era nada ponto que o incomodava antes. Até que, quando ele percebeu que ele foi para a primeira entrevista e que ele teve dificuldade para falar, porque ele falou, Tati, fiquei muito nervoso. E no nervosismo, aí é que realmente complicou. Então ele falou menos, não disse tudo o que queria, as ideias não saíram de uma maneira organizada, ele falou muito rápido. Enfim, ele ficou super, hiper frustrado. Ok. E realmente aconteceu isso um pouco antes da pandemia, veio a pandemia enfim, as coisas não caminharam muito bem. Mas ele, espertamente, pensou, peraí, eu tenho que aproveitar exatamente esse momento agora e tratar isso, porque eu quero voltar ao meu trabalho antigo, voltar a trabalhar como engenheiro, então eu preciso investir nisso. E aí, por indicação de uma pessoa, ele chegou a mim. E o que foi muito legal é que, assim, a gente começou a trabalhar e com uns 3 meses depois, ele arrumou uma entrevista, né, de trabalho num local aqui em Vitória. Porque, para quem não conhece, eu moro em Vitória, aqui no Espírito Santo. E aí ele conseguiu uma entrevista numa empresa, inclusive uma empresa de nome, uma grande empresa. E ele foi para essa entrevista. Já estava trabalhando comigo, já estava, assim, já estava muito bem. Com 3 meses ele já estava muito bem. Mas ele estava comigo exatamente para se preparar para isso mesmo. E aí parecia que quem estava fazendo a entrevista era eu que estava indo, porque eu estava assim doida para saber, né, o que ia rolar. E o resumo da história é que ele conseguiu a vaga, né? E claro, não vou dizer a você assim, não, Tati, ele conseguiu a vaga porque ele melhorou a fala dele. Ô, gente, a gente não seria ingênuo de achar isso. Então, claro que isso foi mais um ponto ao seu favor. Ele, naquele momento, ele estava seguro. E isso faz diferença, porque quando você está seguro, quando você se sente preparado, você deixa o seu cérebro livre para você poder falar o que você precisa, o que você quer, para você ser criativo, para você ter insights, para você ter ideias. Então essa é a vantagem, é como eu digo, é um efeito cascata, é um efeito dominó, você tá bem, tá seguro e aí tudo vai acontecendo bem. É isso. Então claro que ter este ponto resolvido, não ter mais esta fragilidade, deu segurança a ele. E na hora ele falou com mais clareza, isso gera credibilidade, porque é claro que ele era bom.
Ele poderia não ter conseguido por outros motivos, mas eu tenho certeza de uma coisa, que falar de maneira clara ajudou ele a ficar mais seguro e que isso pode ter feito a diferença, eu não tenho dúvida. É isso, tá, gente? Então, acho que esse também é um exemplo que valia a pena trazer aqui pra vocês, ok? Oi, Vivian. Oi, Juni. Tudo bem, gente? Boa noite. Alguma dúvida? Vamos lá, me digam aí. Se tiver, me digam. Querem perguntar alguma coisa? Oi, Pati. Quem se identificou aqui com algum desses 3 elementos? Alguém pode me dizer? Alguém se identificou com alguns dos 3 elementos? Ou alguém acha que tem... Alguém acha que tem língua presa? Alguém acha que fala muito rápido e por isso embola? Ou alguém acha que fala demais e torna-se desinteressante por falar demais e não ser objetivo? Se tem alguém, levanta a mão. Todo mundo fala bem aqui. Olha bem, gente. Veja só se pode isso. Tá bom, gente. Ok. Tá todo mundo falando bem, né? Né, Juni? Tá certo. Gente, olha só. A ideia de hoje era essa. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Mas hoje o meu objetivo era falar sobre esses 3 elementos que garantem uma fala com clareza. E a maior vantagem, um grande benefício é você trazer credibilidade na sua fala, é você se sentir mais seguro. E aí eu trouxe aqui pra vocês o quê? Resumindo, trouxe pra vocês aqui um passo a passo, dizendo que começa pela autoavaliação, você pode fazer exercícios com as vogais, que essa precisão faz com que você diminua a velocidade de fala, e isso vai te ajudar. Ou você trabalhar em nível de objetividade, pensando em algo que você quer falar e tentando falar o que há de mais importante em uma pequena ou média frase sobre o assunto, né? Então eu acho que isso já vai ajudar vocês aí no dia a dia, certo? Ok? Terminamos por hoje, foi um prazer estar com vocês aqui. Amanhã, às 20h30, tem mais, eu espero vocês, tá bom, gente? E vou pedir de novo, conhece pessoas que querem ou precisam melhorar a sua fala, que não tem clareza na sua fala, convida para participar da live. Fala para entrar no Instagram ou ir lá pro meu YouTube, ver os vídeos que tem lá, consumir esse conteúdo que certamente vai ajudar a essa pessoa começar a traçar um caminho, melhorar essas características da comunicação. Tá bom, gente? Oi, Thiago, boa noite. E é isso, então amanhã tem mais. Espero vocês às 8h30. E se puderem, convidem as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente.